Não desista agora. Não pare de semear semente no Senhor. Porque acredito eu que todos nós semeamos. Na verdade, Ele semeou primeiro em nós o Espírito Santo. E, e dessa forma, os frutos veio a esperança, a fé e a ousadia. Precisamos ter ousadia hoje, em qualquer tempo, porque o inimigo, sempre quando Deus está perto de fazer algo grande na nossa vida, o inimigo tenta botar a culpa na gente, tentar pesar o nosso coração, porque tipo, na Bíblia fala que tudo que sai da boca do homem contamina o coração, tipo assim, contamina, né, dependendo do que falar. Mas e aquilo que não sai, que no caso seria a culpa, seria o que você está sentindo e não entrega para Deus, se não sai, se sai, contamina. E se não sai, pesa o coração. Então, esse peso aqui no coração, que a gente fica com essa culpa, porque a gente fica com a culpa de alguma forma. E quando Deus está fazendo algo grande na nossa vida, a gente fica se remoendo. Acontece um erro e a gente fica se remoendo. Mas Deus está fazendo na sua vida não porque você é santo, não porque você era santo, e não porque você se tornará santo, mas porque Ele te ama, mas porque Ele vai fazer na sua vida porque Ele quer. Então, não fica se remoendo, porque quando algo grande chega na nossa vida, muitas pessoas desconfiam, mas e tem umas que devem se desconfiar mesmo. Mas tem outras que a gente fica assim, Deus tá entregando algo grande pra nós e a gente quer viver sobre culpa sobre isso. Tipo, eu errei agora e fico me remoendo, pedindo desculpa pra Deus toda hora. Se você pedir uma vez e com sinceridade, já basta a intenção. Porque Deus já perdoou. A intenção não, porque Deus já perdoou a gente na cruz. E o que eu tô querendo te dizer é que a pessoa fica se remoendo a tal ponto de pensar que ela quer viver isso debaixo de uma culpa. Ou seja, eu preciso estar culpado para eu estar vivendo isso. Na mente dela, ela pensa assim: se eu parar de ser culpado, se eu não parar de não ser culpado, Deus vai parar de fazer as coisas na nossa vida. Tem umas pessoas que é assim, mas tipo, para de ser assim se você tá sendo assim, porque Deus tá fazendo a sua vida não para você ficar se remoendo, porque Ele morreu na cruz pelas condenações, mas sim para você se alegrar, irmão. Não fica se remoendo. Se você errou, vai lá e pede perdão para Deus. Porque Ele viu seu perdão. E antes de você ir lá, Ele te perdoou e viu que você foi lá pedir perdão. Então, tem essas pessoas que querem viver debaixo de uma culpa. E não desista agora. Porque essa culpa que vai vindo aqui e não sai do coração, vai fazendo a gente querer desistir. Aí depois tem um outro estado que a gente pode estar também, e antes de receber a promessa, que é nada acontecer. Porque a gente precisa ver hoje, muitas das vezes a gente precisa ver pra gente crer. Ou seja, eu quero meu propósito é isso, eu pedi isso a Deus. Aí vai lá, cadê? Porque nada tá acontecendo, porque não tem nada do jeito que eu quero que aconteça. Porque na Bíblia mesmo fala, Deus fala que é muitos dos planos do homem, mas somente de Deus permanece. E na nossa visão, a gente não pode estar vendo o que está acontecendo, mas debaixo dos planos, do pano, já está tudo planejado. E não vai ficar para sempre. É a gente que não consegue ver, mas isso é uma prova de Deus. Deus está fazendo isso exatamente, pode ser, para a gente ver a nossa fé, para a gente ter fé em Deus. Porque Ele não quer ver quem você tá aqui agora e quando você ter o que você pediu para Ele. Mas sim, Ele quer ver com quem você vai se tornar. É a sua fé, todos nós temos fé em alguma coisa. Mas a nossa fé tem que estar em Deus. Então,
é isso, irmão. Tenha fé em Deus. Não pare de ter fé. Tá difícil agora? Pode estar difícil. Mas faz mesmo você se entender. Eu repito isso no canal várias vezes. Faz mesmo você entender. Porque a gente não vê nada acontecendo. Não é dos nossos planos. A gente não vê nada. E a culpa não é nossa, porque não é culpa que a gente quer ter culpa, mas não tem culpa, irmão. Deus morreu para nossa culpa. Mas a gente quer viver debaixo de alguma coisa. E que seja debaixo de Deus. Entende? Então, a gente somos humanos. A gente não consegue ver o amanhã. E isso não é uma desvantagem. Isso não é algo que se preocupe com contas, com coisas, com metas que quer viver. Mas sim porque Deus conhece o amanhã. E semear, eu falo em Deus, é que devemos semear a semente em Deus de dia e de noite. E quais sementes seriam essas? Seriam esperança e fé. E fé é aquela coisa que a gente tem fé, a gente acredita sem ver. Então, eu quero uma coisa. E se eu ficar parado, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. A fé é você fazer, mesmo você sem entender. É fazer. Eu já dou esse exemplo aqui um monte de vezes, que é tipo, se alguém fala pra você fazer alguma coisa, que quando acontecer isso com você fazer, você tá tendo fé naquilo que a pessoa falou, se você fizer. Então é isso. Se Deus fala pra você fazer alguma coisa, faça isso. Mas eu não tô vendo nenhum resultado. Você só quer ver o resultado. Você só quer ver o resultado no final. Você não quer estar com Deus em tudo. Porque o resultado, Deus, ó, em um piscar de olhos, Deus faz. Porque tudo é dele. Mas você só quer ver o resultado final. A gente não consegue. Nós conseguimos ver o resultado final só do jeito que a gente quer. Mas nós conseguimos, na verdade, ver só o começo, que é confiar em Deus e fazer o que precisa ser feito. Muitas das vezes a gente fica assim, entristecendo, pensando em desistir, porque a gente não faz nada. Ou porque não é do jeito que a gente queria. Eu queria uma casa. E vamos supor, eu queria uma casa. Vai chegar alguém aqui e dizer que toma essa casa pra você? Pode até ser, se Deus quiser. Mas ele quer botar você à prova para você ver a fé nele, para você ter fé nele. Porque isso é coisa do pagão, irmão. Se Deus quisesse fazer isso, ele já teria feito muito tempo com você. Mas ele preocupa com você tanto que ele quer te mostrar a sua fé. Ele quer te provar. Ele quer que a sua prioridade não seja o resultado lá do final, quando passar tudo, mas sim, é só um objetivo. É só um objetivo, porque nós não temos um final. Nós não temos um final, nós temos a eternidade. E a eternidade não é é um objetivo, mas é nosso, irmão. Isso eu tô falando, querendo dizer que é o objetivo aqui, mas é nosso, irmão. Não fica se perguntando se vai dar certo. Ou por que não tá dando certo? Porque já é nosso. Ah, então eu não posso viver uma vida boa. Eu creio que todos nós vamos viver uma vida boa. Porque nada daqui compara com o que a gente vai viver no céu. Então, é só um objetivo na terra. Eu não tô dizendo que você não olhar pro resultado final. Mas para olhar que lá você esteja com Deus. Que lá você chega lá com Deus. Tá entendendo? Eu quero que você entenda nesse vídeo. Pode estar meio confuso, mas eu quero que você entenda. Que faz mesmo você entender. Você ficou até aqui, eu quero que você entenda. Que faz mesmo você sem entender. Porque a gente quer ver algo acontecendo. Isso é normal. Quando a gente começa a fazer algo, a gente vê alguns resultados. E depois, cadê os resultados? Às vezes a gente nem vê resultados. Aí quando aparece, cadê os resultados? A gente é assim mesmo, mas a gente, irmão, não tem que ter essa negócio de estabilidade. Estabilidade de querer algo aqui, algo aqui. Porque a gente pode estar aqui no baixo,
Mas nós não tá aqui realmente no baixo, porque Deus já tá aqui, ó. A gente, na nossa visão, a gente tá aqui no baixo. E a gente fica se preocupando, porque não acontece nada. Mas Deus já viu o final. É igual Romanos. Tem algum versículo, um capítulo em Romanos, um versículo, que eu não vou me lembrar aqui. Mas diz Deus lá, Deus, né? Deus não. Algum discípulo de Deus diz que Deus chama a gente, chama os mortos como se fosse vivo, chama os que não são como que fosse que são. Então, você acha que não tá nada acontecendo? Deus já te chamou de vencedor. Entende isso? Você achava que estava morto, mas Deus te tirou e de lá ele te chamou que você era vivo. Que você era vivo não, que você é vivo. E ele tá te dizendo que você é vencedor, entende? Entende isso, irmão? Ele tá te dizendo que você é vencedor. Então, não desista. Não desista. Peço desculpa se eu errei aqui em algumas palavras, mas não desista, irmão. Não desista de tentar. Porque talvez a dor que a gente vai ter se a gente não tentar é de não ter realmente tentado. Porque quando a gente tenta, a gente vê as coisas falhando. Mas quando a gente tenta e tenta e tenta, algo pode acontecer. E quando a gente não tenta, né, nosso destino é esperar que o mundo faça alguma coisa. Mas que na verdade é Deus que faz. Então nós precisamos ter fé que Deus, nesse tantos erros, porque você já tem um não, nesses tantos erros que está acontecendo, nesses tanto não que está acontecendo, você já recebeu um sim, que Deus vai fazer. Então, essa foi a mensagem. O vídeo já tá longo, mas é pra você entender, irmão. Não desista agora. Não desista. É conta, é pra cá, é conta, é pra lá. Mas entrega essa preocupação pra Deus. Porque Deus criou o céu e a terra e tudo que habita. E você fica aí perguntando se uma conta no final do mês pode ser paga. Claro que de braços cruzados não. Mas se você correr atrás, sem preocupação, mas demonstrar fé, Deus vai te honrar. Então essa foi a mensagem, irmão. Se inscreva nesse canal e curte para que essa mensagem possa ser espalhada através do YouTube. Eu quero que você entenda isso, irmão. Eu não, na verdade eu não. Mas Deus quer que você entenda isso. Não desista agora. Não desista. E não desista. E que Deus te abençoe.